Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desta semana faremos um estudo sobre Apocalipse 13. Este é um capítulo extremamente polêmico e forte por ele falar a respeito da marca da besta. Você já deve ter ouvido falar que a marca da besta será um microchip implantado na testa ou na mão das pessoas. Porém, eu posso lhe garantir que estudando o Apocalipse, utilizando dos princípios interpretativos corretos, você verá que isso é uma tremenda de uma bobagem. As pessoas precisam aprender a estudar a Bíblia, permitindo que a Bíblia seja a sua própria intérprete. E é isso que faremos ao longo desta semana, para você entender o que realmente será a marca da besta. Para que você não seja pego, iludido, enganado por essas teorias absurdas que não têm qualquer embasamento bíblico. Para introduzir o nosso estudo, o capítulo 13 do Apocalipse descreve os ataques finais de Satanás contra os filhos de Deus. Nós já estudamos Apocalipse 12, e em Apocalipse 12 nós percebemos que Satanás, após a sua expulsão do céu, ele intensificou os seus ataques contra os seres humanos. Sendo que ele não pode destruir a Deus e causar dor diretamente em Deus, ele o faz de forma indireta, atacando os seres humanos. E em Apocalipse 12:17 percebemos que Satanás, depois de se utilizar de alguns poderes políticos e religiosos, mais especificamente em Apocalipse 12, depois de ele se utilizar de Roma imperial para oprimir os filhos de Deus e depois de Roma papal, diz Apocalipse 12:17 que ele estaria enfurecido contra a mulher, ou seja, contra a igreja de Deus, e passaria a lutar contra o restante desta igreja, contra o remanescente. E este remanescente é caracterizado pela obediência aos mandamentos de Deus e pela fé em Jesus. É contra essas pessoas em especial que Satanás estará extremamente envolvido para tentar afastá-las de Deus e para tentar causar dor no coração de Deus. E no verso 18 de Apocalipse 12 é dito: então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. E é exatamente deste lugar, chamado mar, que surge o primeiro poder que será utilizado por Satanás para oprimir aos filhos de Deus. Apocalipse 13:1 fala de uma besta que surgiu do mar, ou seja, um poder político-religioso que teria o apoio de Satanás para oprimir os filhos de Deus. E depois você percebe Apocalipse 13 que Satanás se utiliza de uma besta que sai da terra, uma que sai do mar e outra que sai da terra, para intensificar os seus ataques contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus, contra aqueles que, de acordo com João 13:35, amam as pessoas, contra aqueles que, de acordo com Tiago 1:27, se preocupam com as necessidades dos órfãos e das viúvas, ou seja, o povo de Deus, caracterizado por todas essas coisas, será o alvo principal de Satanás nos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo. O objetivo de Deus, ao nos revelar isso, é nos preparar, amigo ouvinte, para os eventos finais da história humana. Você e eu não devemos ter medo, não devemos ficarmos preocupados com estudos, entre aspas, sensacionalistas. Deus esclareceu-nos isso na Bíblia porque Ele nos ama e quer nos preparar para os eventos. E a melhor forma de Deus nos preparar é nos avisar como que Satanás atuará nos últimos dias. Ele vai se utilizar de dois poderes, um poder representado por uma besta, um animal que surge do mar, e um poder representado por uma besta, ou animal que surge da terra. Tenha também cuidado, amigo ouvinte, com essas teorias que ficam marcando datas, por exemplo, para o estabelecimento, para o momento em que os filhos de Deus passarão a ser perseguidos. Quando você e eu estudamos Apocalipse 13, precisamos ter humildade. Humildade para sabermos e reconhecermos que Deus não nos revelou a data desses acontecimentos de Apocalipse 13. Você vai perceber ao longo da semana, pelo desenrolar dos estudos, que esses eventos não estão longe de acontecer.
mas você e eu não podemos marcar datas, porque em Atos 1:7, Cristo deixou-nos um aviso acerca de tentar predizer o futuro. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Aqui ele estava falando do momento em que os discípulos receberiam o Espírito Santo, em que eles receberiam o dom de línguas para pregar o evangelho a todas as pessoas daquela era deles. E aqui Jesus disse que eles não deveriam saber o tempo, o dia, o momento, a hora, seja o que for, do derramamento do Espírito Santo. Eles deveriam saber que aquilo iria acontecer e se prepararem para o evento. E depois que Cristo disse isso, muito rapidamente isso aconteceu. E eles não ficaram especulando. Isso vai acontecer daqui tantos anos, isso vai acontecer daqui tantos meses. Não. O seu papel e o meu não é isso. O nosso papel não é marcar datas para evento algum. O nosso papel é estudarmos a Bíblia e nos prepararmos, por meio de uma relação contínua com Cristo, nos prepararmos para os eventos finais que acompanharão a nossa história.